Meus queridos irmãos e amigos, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou incumbido de fazer a nossa leitura diária de quarta-feira, do dia 10 de abril de 2024. Esta leitura diária das quarta-feira está na responsabilidade do irmão Anderson Vieira, que é um obreiro ali da nossa sede, mas ele falando comigo, eu me disponibilizei em fazer essa leitura diária de quarta-feira. A nossa leitura diária, como os irmãos sabem, quem tem acompanhado, é com base nas nossas lições de escola bíblica dominical, desta feita do nosso segundo trimestre de 2024, que tem por título Fim dos Tempos. O subtítulo da lição está escrito assim: Acontecimentos proféticos aponta que a nossa geração é do arrebatamento. Então vai ser destacado alguns pontos importantes nesta lição sobre eventos, acontecimentos e sinais que prova, que afirma e reafirma que a nossa geração é do arrebatamento, que a igreja está prestes a sair dessa terra, não é? Então, meus queridos irmãos, vamos estar atentos ao que está sendo ensinado nesta lição. Aprendemos a primeira lição, Israel, relógio de Deus. A segunda lição é pandemia, a qual vamos fazer a nossa leitura diária baseado nessa segunda lição. A nossa leitura diária está em 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 1. O versículo de um texto muito abrangente, onde Paulo vai relatar algumas coisas que aconteceriam nos últimos dias, algumas atitudes de pessoas, mudança de personalidade, aonde as pessoas se tornariam amante de si mesmo, desprezaria as outras e que não estava nem um pouco preocupado com a situação do próximo. Então nós temos algumas coisas aqui importantes. O versículo que vamos tomar por base é o versículo 1, que está escrito assim: Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Quando Paulo se refere aqui dos últimos dias, Paulo está falando dos últimos dias da presente dispensação. Os estudiosos da Bíblia, de forma sistematizada, organizaram as dispensações para que tivesse uma noção melhor do dispensacionalismo, acerca de eventos que ocorreria e para darmos mais um entendimento acerca dos fim dos tempos. Como, por exemplo, nós já teve 5 dispensações e estamos na 6ª. Qual foi a primeira dispensação? A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. A segunda dispensação foi a dispensação da consciência. A terceira dispensação, governo humano. A 4ª dispensação foi a patriarcal e a 5ª dispensação, a lei, que é conhecida como a lei de Moisés. E a 6ª dispensação é a dispensação da graça, a qual estamos. Mas Paulo vai relatar aqui e dizer que nos últimos dias, quando Paulo fala nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ele está se referindo aos últimos dias da presente dispensação que estamos vivendo. Isso significa dizer que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Quando baseamos essa leitura com as 7 igrejas na Ásia, baseando nos 7 períodos proféticos da igreja na terra, nós observamos e entendemos que estamos no período do fim. Lembra quando Jesus disse, através da carta escrita pelo apóstolo João à igreja de Laodiceia, quando ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A refeição, ou melhor dizendo, a ceia, seria a última refeição do dia no Oriente Médio. E observe que nós estamos vivendo o último período, quando Jesus diz: eu entrarei e cearei com ele. Repito, a ceia seria a última refeição do dia,
no Oriente Médio. Então nós estamos vivendo os últimos momentos. Laodiceia representa a última etapa da igreja na terra. E se olharmos para Laodiceia, compararmos com esse texto, ele está bem semelhante. Laodiceia, o significado de Laodiceia quer dizer direito do povo mandar, ou direito dos homens mandar. É daí que vem a palavra direitos humanos. Então, observe, se você observar os dias em que estamos vivendo, comparando com Laodiceia, a luxúria está entrando dentro das igrejas, a depravação moral, espiritual e social está invadindo, não é? Os que se diz evangélico, mas graças a Deus, que Deus ainda tem preservado um remanescente que estão lutando e a cada dia vencendo e se mantendo puro e fiel, aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora observe que Paulo diz que esses dias seriam dias trabalhosos, e no versículo 2 Paulo vai mostrar a realidade desses dias. Que dia seria esse? Porque haverá homens amantes de si mesmo, homens que amaria a si próprio, não estava preocupado nem um pouquinho com o próximo, friezas espiritual, né? Amante, homens que não tinham compaixão alguma pelas outras pessoas. Então veja que ele diz homens amantes de si mesmo, avarentos. A avareza é considerada uma idolatria na Bíblia Sagrada. Presunçosos, veja só que ele diz presunçosos, soberbos, e ele vai dizer blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Então essas são as características dos dias finais. Paulo vai destacando, versículo 3, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Então essas são as características da situação dos dias finais. E se olharmos para alguns aspectos do mundo em que estamos vivendo e presenciando essas coisas. Tudo isso indica, tudo isso nos diz que o Senhor Jesus está às portas, né? E que breve ouviremos o zoar da última trombeta, a trombeta do arrebatamento, é claro, e vamos ao encontro do Senhor nos ares, como disse Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficamos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Essa é a bendita esperança. Meus queridos irmãos, fique firme em meios a tantas desolação, em meios a tantas situações difíceis que já enfrentamos nessa terra, não é? Como vamos aprender nessa segunda lição, momentos de pandemia, quase 2 anos, onde passamos por um grande transtorno, onde trouxe uma devastação mundial este vírus, onde pessoas perderam entes queridos, pessoas que ficaram inconsoláveis, causa problema mental, psíquico e outras coisas. Pessoas que até hoje, por causa dessa pandemia ou por causa desse vírus, não conseguiram se equilibrar emocionalmente falando e vivem uma vida difícil. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos livre, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e vamos permanecer fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos, né, os companheiros comentaristas, esse conselho administrativo da nossa IBD. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, toda a sua família, toda a diretoria da nossa igreja. Fica todos com Deus.